qualificando seu treino. E hoje nós vamos falar sobre exercícios para treinar a musculatura da cintura escapular, fortalecer esse grupo muscular que estabiliza escápulas. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, como eu já descrevi na chamada, nós vamos hoje trabalhar alguns exercícios de uma forma até um pouco diferente do que você está acostumado a ver, para nós trabalharmos a musculatura da cintura escapular. Então nós vamos inicialmente trabalhar exercício, no caso agora usando aqui a puxada rodando alta, para se trabalhar trapézio inferior, já que trapézio inferior é um grupo muscular que faz a depressão escapular junto com as fibras inferiores do serrátil anterior. Então nós vamos trabalhar aqui as fibras inferiores do serrátil anterior, o trapézio inferior e o peitoral menor, que também tem um vetor depressor da escápula, também estará atuando. A barra irá fazer com que as minhas escápulas se elevem e o meu esforço muscular desses grupos que eu acabei de descrever para vocês farão um esforço de depressão das escápulas. Porém, um detalhe, eu tenho que trabalhar o movimento das escápulas, eu não tenho que trabalhar o movimento glenumeral e nem mesmo o movimento do cotovelo. Então vejam bem como que eu devo executar esse exercício. Eu vou me posicionar normalmente sobre a barra, segurando a barra, e aqui eu vou fazer um movimento de depressão escapular. Vejam bem que eu não faço a adução do ombro e nem flexão do cotovelo, eu não dou continuidade ao movimento. O meu movimento é exclusivo para as escápulas, fazendo a depressão escapular de forma concêntrica e a quilagem gera a fase excêntrica elevando minhas escápulas. Depressão escapular, elevação escapular, depressão escapular, elevação escapular. E dessa forma eu estou trabalhando concêntrico e excentricamente a musculatura que eu havia comentado antes para vocês, que são depressores escapulares. Trapézio inferior, serrátil nas suas fibras inferiores e também o peitoral menor. Nós vamos trocar de exercício, vamos mudar de exercício para que vocês possam ver com maiores detalhes agora outros grupos musculares que atuam nas escápulas, e esse é o objetivo do Qualificando de hoje. Que exercícios eu posso fazer para melhorar o fortalecimento de músculos estabilizadores da escápula? Vejam o próximo exercício. Bom pessoal, eu mostrei na puxada, segurando a barra elevava minhas escápulas e eu fazia um esforço de depressão escapular trabalhando com os grupos musculares que eu acabei de comentar. Agora eu vou fazer na barra paralela, exatamente o mesmo grupo muscular trabalhando e usando a gravidade da mesma forma. Então vejam bem, eu vou subir na barra paralela, vou ficar elevado na barra paralela, vou segurar lateralmente, normal, vou suspender meu corpo e a gravidade vai fazer a fase excêntrica, deprimindo, baixando meu corpo e elevando minhas escápulas. Eu faço a depressão escapular, a gravidade faz com que o meu corpo desça e, consequentemente, eleve as escápulas, eu faço a depressão escapular. Então, fase excêntrica, fase concêntrica. Fase excêntrica, fase concêntrica do movimento, fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Eu continuo trabalhando aqui o trapézio inferior, eu continuo trabalhando as fibras inferiores do serrátil anterior, eu continuo aqui trabalhando o peitoral menor, dos músculos específicos da cintura escapular, usando agora a gravidade ao meu favor e trabalhando na barra paralela, similarmente o que a gente trabalhou, ou os mesmos músculos que nós trabalhamos na rodana alta. Agora nós podemos pensar em trabalhar não o trapézio inferior, e sim o trapézio superior, os músculos agora que fazem a elevação da escápula. Aí nós estaremos trabalhando com o elevador da escápula, com o trapézio superior, que são dois grupos fortes no sentido de elevarem também a escápula. Se nós observarmos bem, os romboides têm um vetor em diagonal e esse vetor de tração em diagonal também tem um certo componente vetorial para elevar as escápulas. Obviamente, os romboides eles são mais poderosos, mais potentes para aduzirem as escápulas, mas eles possuem um certo vetor de elevação da escápula. Para que eu treine esses grupos musculares agora, eu tenho que inverter a ação da resistência. Antes a resistência elevava minhas escápulas, agora a resistência irá fazer depressão das minhas escápulas e eu terei que fazer um esforço para elevar a escápula contra a ação gravitacional de resistência ao movimento. Para isso eu estou com dois halteres aqui, eu vou executar o exercício que vocês já conhecem. Com os dois halteres estão jogando carga na minha cintura escapular para baixo e eu devo fazer um movimento de elevação das escápulas contra a ação da carga gravitacional gerada pelos pesos. Então, fase excêntrica, fase concêntrica. Fase excêntrica, fase concêntrica.
Fase excêntrica, fase concêntrica. Ou seja, nós estamos fazendo um encolhimento de ombro, ação contra a ação da gravidade, ação muscular, ação de freio gravitacional excêntrico, ação contra ação gravitacional concêntrico, freio gravitacional excêntrico. E nesse exercício eu estou trabalhando então os músculos que elevam a escápula, antagonicamente ao que eu havia feito anteriormente. Anteriormente eu estava trabalhando músculos que deprimiam a escápula contra uma ação de uma força que elevava as escápulas. Agora a força gravitacional com as anilhas, com os pesos, com os halteres, está deprimindo as escápulas. E os músculos que eu citei anteriormente estão fazendo a elevação escapular. Para que a gente feche a análise de músculos para serem trabalhados e sugestões de exercício para músculos específicos da cintura escapular, nós podemos fazer um movimento da flexão de braço. Você está vendo na tela agora eu executando a flexão de braço, mas não a flexão de braço em si. Você está vendo que eu estou movimentando agora nesse momento a minha cintura escapular. Eu faço um trabalho de adução da cintura escapular contra uma ação gravitacional que está abduzindo a minha cintura escapular. Então esse é um trabalho que eu posso fazer para os adutores escapulares contra a resistência na posição de flexão de braço. Para a gente fechar a análise do exercício de hoje, eu vou demonstrar agora para vocês um exercício de elevação lateral em posicionamento de remada curvada, mas com o objetivo de trabalhar os adutores da escápula. Então, vamos ver só esse exercício agora para a gente fechar com os músculos primários da adução da escápula, similarmente ao que nós acabamos de fazer aí com o trabalho na posição da flexão de braço. Mais uma vez com os halteres, agora eu vou fazer uma posição da remada curvada. Então, vou afastar meus pés, vou fazer uma leve flexão dos meus joelhos, vou dar uma base de estabilização no corpo, vou manter a curvatura fisiológica da coluna vertebral, mantendo ela no ponto de alinhamento que ela suporta maior carga, maior intensidade de tensão sobre ela, curvatura fisiológica da coluna, e faço uma flexão do quadril. Uma flexão do quadril, mantendo o alinhamento da coluna, e agora eu vou trabalhar o movimento da cintura escapular. Vejam bem o movimento que eu estou fazendo. O trabalho agora não é abduzir transversalmente o ombro, não é essa a intenção ou a ideia. A ideia é trabalhar a adução, a carga, a quilagem faz a abdução escapular e eu faço a adução. A abdução escapular e eu faço a adução. A abdução escapular e eu faço a adução. Então, adução escapular, adução escapular, adução escapular, adução escapular. E aí eu trabalho concentricamente trapézio, principalmente na sua porção medial, mas também a porção superior e inferior do trapézio. E além disso, adicionado a esse trabalho, os romboides maior e menor são introduzidos nessa carga de trabalho. E aí nós temos então um trabalho para todos os músculos, pelo menos os principais músculos envolvidos com a cintura escapular. Uma rotina de 3, 4, 5 exercícios que você pode estabelecer no seu treinamento para fortalecimento da musculatura da cintura escapular, pensando em situações onde você precisa estabilizar a escápula para executar um determinado exercício e a musculatura que estabiliza a escápula não está adequadamente preparada para o ato de estabilização da escápula. Então precisa de um condicionamento físico desses grupos musculares que a gente descreveu ao longo da postagem de hoje, do vídeo de hoje. Então fica aí sugestões, interpretações do exercício para que você, nosso seguidor Treino em Foco, possa fortalecer músculos da sua cintura escapular e com isso possa gerar maior capacidade de estabilização da cintura escapular em outros exercícios, como exercícios que envolvam fortemente movimentação glenomeral. Fica aí então a mensagem, um grande abraço. Amanhã, sexta-feira, a gente continua com o trabalho de LPO. Os guris estão dando um show aí de apresentação do levantamento de peso olímpico. Um grande abraço, até amanhã, a gente se vê. Série única se refere a se fazer uma única série para cada exercício. Nós não entendemos isso como o mais adequado. Nós entendemos que talvez aí 2, 3 séries possa dar um volume de repetição muscular do exercício mais adequado. Até porque nós temos que pensar assim, o que seria mais importante no treinamento iniciante, para o indivíduo iniciante?